extremamente instigantes, necessárias, e dão conta de muito dessas demandas que nós temos assistido, vivenciado nesses últimos tempos. Nós vamos fazer o nosso seminário da seguinte forma, um acordo que nós já estamos estabelecendo com vocês aqui. Eu já vou passar a palavra para a professora Fernanda, para que vocês possam ir anotando já as questões que a professora Georgia nos trouxe. A professora Fernanda vai fazer a sua exposição e depois a gente abre para as perguntas de todos. Queria agradecer também, nesse momento, ao professor Eduardo, que é coordenador do LAGER, que ajudou nessa organização, né, na verdade, motivou esse encontro para que nós pudéssemos pensar esses temas tão necessários, como disse inicialmente, mas que ficam, às vezes, num lugar, né, de muita penumbra, porque, às vezes, essas informações não nos chegam. Mesmo quando a gente fala da questão palestina, eu acompanhei recentemente o lançamento de 2 ou 3 livros. Um é de um jornalista judeu, que é do Opera Mundi, esqueci agora o nome dele, que é radicado aqui em São Paulo, e o outro é do Seide Marcos, que trabalha muito com a questão direta com a representação palestina no Brasil. Ambos falam dessa questão, é um ato de terror que está acontecendo ali, porém, as abordagens elas têm nuances um pouquinho diferentes. Por exemplo, para o Seide Marcos, o Hamas não é terrorista. Para esse outro autor, que eu estou querendo me lembrar aqui do nome, já eu busco aqui, é terrorista, sim. Né? Então, assim, até nisso, ambos defendem que o que está acontecendo ali é uma ação genocida. Porém, a interpretação dos grupos e a atuação dos papéis políticos tem nuances diferentes na interpretação deles. Embora, no projeto maior, eles são aliados hoje, né? Para defender mesmo que o Estado de Israel é uma coisa e o judeu é outra coisa. Mas muito, muito provocador e necessário as suas reflexões. Obrigado. Professora Fernanda, a palavra é sua. Obrigada, Antônio. Obrigada, Antônio. Os dois Antônios. Obrigada, Eduardo. Pelo momento, a Thaís, né, que proporcionou esse encontro, de uma certa forma. É um prazer estar aqui, voltar para casa, depois de tanto tempo. E, bom, vamos começar, né? Meia horinha, passar rapidinho. Arrancaram meus olhos e cada pelo do meu corpo. Cortaram minha língua. Arrancaram unha a unha dos pés e das mãos. Cortaram meus seios e o clitóris. Cortaram minhas orelhas. Quebraram meu nariz. Encheram minha boca e os outros vácuos de monstros. Eles devoraram tudo. Só restou o oco. Então eles comeram este resto, limparam os beiços. Depois vomitaram. Lubi Prats, 2018. Tinha um título, né, minha fala. Ela está Tinha outro título. Não precisa, não. De uma certa forma, o outro título ainda está aí. Tá? Mas o título atual é esse. Um corpo negro, política encarnada de lugar. Por que está aqui? Né? O que está acontecendo? Sobre o que a gente vai conversar? Antes de começar essa conversa com vocês, eu queria fazer algumas provocações que são rápidas. Esse é a capa de Um Corpo Negro. É a obra da poeta Lubi Prats, que é daqui de São Paulo, né? Falo isso como quem está morando fora, que é da cidade de São Paulo. E essa obra participou das finais do Prêmio Jabuti de Poesia, se eu não me engano, de 2018 ou 2019. Não, tem lá no selo do livro. Eu trouxe o livro, mas eu esqueci em casa, na casa dos meus pais. Enfim. E essa é a capa do livro. Eu conheço a Lubi pessoalmente, né?
E, enfim. E aí, vou conversar com vocês a partir desse livro dela. É isso que eu queria dizer, uma das coisas que eu queria dizer. Mas aí, antes, então, da gente fazer essa conversa, eu queria provocar vocês um pouquinho. Provocar de leve, não é nada muito sério. Não está tão pesado quanto as provocações da George. A George foi... não precisa assustar. A George foi... Né? Foi... Terça-feira é dia de Ogum, né? Tem a ver com luta. Então. É isso aí. Quarta é de Ansan. Estamos aí. Estamos na luta. Eu queria fazer uma assertiva, mas ela tinha mais potência quando eu estava com o cabelo comprido. Como a George, eu sou mãe de 2 crianças. A menor tem 4 meses. E, para quem não sabe como é que é a vida de uma mãe de bebê, o cabelo cai quando se amamenta, né? Então, eu já cortei meu cabelo sabendo que ele ia cair. Mas a assertiva é a seguinte: meu cabelo é um ato político. Ela teria mais peso se eu tivesse o cabelo comprido aqui, né? Isso que eu estou querendo dizer. Ele estava grandão, né? Eu amarrava ele para o alto. E aí dizer isso, né? Meu cabelo é um ato político, teria outro peso, mas ainda tem seu peso. A questão é, meu cabelo é um ato político. E a pergunta que fica é: vocês concordam? Discordam? Dá para concordar, né? Primeira provocação é essa. Tá? Estamos tranquilos ainda. E aí eu queria trazer um caso, né? E esse caso, isso aconteceu entre 2004 e 2007, não vou lembrar o ano exato, faz um tempo. Eu era... As pessoas estão por aí ainda, então não vou ficar falando muito, né? Eu era graduanda em Geografia, orientanda do Eduardo Marândola, de Iniciação Científica, e do professor Daniel Rogan, e, né, fazia pesquisa dentro de um grande projeto no NEPO. E aí, eu não lembro mais para onde a gente foi, mas tinha um trabalho de campo para ser realizado em outro lugar, a gente foi de van. E, quando a gente voltou, já estava tarde, já tinha escurecido, né? Voltou para o campus da Unicamp de Barão Geraldo. E aí tinha professores, tinha outros graduandos, depois diante dentro da van. E aí o professor que estava coordenando esse trabalho de campo, né, organizando a viagem, daí por diante, ele falou, acho que no final da viagem ficou eu, uma graduanda, uma outra graduanda e mais algumas pessoas, assim, mas eu lembro de eu e dessa graduanda. Aí, quando a gente chegou em Barão Geraldo, ele falou assim, para essa graduanda em Ciências Sociais: ah, está escuro, né? Está perigoso. A gente vai te deixar mais perto da sua casa. Aí deram uma volta lá e deixaram a graduanda. Aí, avançar e começa a andar um pouco. Esse professor olha para mim e fala assim: ah, Fernanda, a gente pode deixar aqui, né? Você está acostumada. E aí, quando você é graduanda, tem, sei lá, acabou de fazer seus 20 e tantos aninhos, e o professor da Unicamp, não quis colocar professor, mas, né, um professor da Unicamp fala isso, você fala, ok. Na verdade, eu não estava acostumada, não. Eu estudava de dia, eu não sabia o horário dos ônibus, não sabia direito onde tinha um ponto ali onde me deixaram. Mas eu estava acostumada, né? Pelo jeito, eu era mais, sei lá, articulada. E é isso. E para vocês verem como me marcou, né? 20 anos depois, eu ainda lembro dessa história. E é um pouco sobre isso e outras coisas que eu quero conversar com vocês, né? Conversar com vocês a partir da obra Um Corpo Negro. Eu ia colocar o professor da Unicamp, mas desisti. Vou macular o nome da Unicamp tão fácil assim, não. Sim. E está transmitindo ao vivo, né? Então, já foi. Eu quero conversar com vocês sobre a ideia de política encarnada do lugar. E aí, eu quero conversar a partir dessa obra da Luby Prats, Um Corpo Negro. E, assim, que percurso que eu quero fazer com vocês, né? A partir dessa obra, junto com essa obra, junto com a obra, né? Junto com as poesias da Luby Prats. Eu quero pensar esses termos,
para a gente discutir junto que seja o que poderia ser uma política encarnada do lugar. E, ao mesmo tempo, pensar algumas questões da contemporaneidade, do Brasil, do racismo e daí por diante. De ser mulher, de ser negra, aqui e agora. Então, o que eu vou fazer junto com vocês é ler algumas poesias dela e, ao mesmo tempo, pensar cada um desses termos, tentar tirar eles do senso comum, vamos dizer assim, né? Para a gente poder pensar esse conceito, essa expressão, pelo momento, lá no final. Essa expressão, esse conceito, ele foi pensado e trabalhado na minha tese de doutorado sobre resiliência. E, de uma certa forma, pensar esse conceito agora, junto com vocês, eu diria que está encerrando uma tríade. Pensar esse conceito agora, pensando um corpo feminino e negro, né? Porque, em 2018, no evento sobre Merleau-Ponty, a minha fala, o meu texto, chegava à afirmação, né, posso dizer assim, num momento, a afirmação de que, por ser negro, vivemos experiências espaciais diferentes em função da raça, ponto. O fato de ser negro faz você viver o espaço de uma forma diferente, ponto. Daria para a gente pensar, a partir daí, certas cartografias. Teoricamente, também, né, pensar o corpo negro a partir do Merleau-Ponty faz a gente também repensar algumas categorias da geografia, mas isso é outro papo. Num evento recente, no ano passado, pensando, então, em ser um corpo negro e pensando o corpo a partir do Merleau-Ponty, né, essa perspectiva encarnada do mundo e da ciência, essa fala que eu fiz no encontro sobre geografias emocionais chegava a uma certa afirmação de que, para as pessoas negras, os lugares, certos lugares, são constituídos por violência. Certos lugares são violentos. São lugares que a gente não quer ir, são lugares que a gente não quer estar, são lugares que a gente se arma para poder ir. E que, para outras pessoas, são lugares, né? Para a gente, desde o nosso corpo, começa a ser território. E aí, aqui, é como se eu tivesse, então, para fechar a tríade, aqui é como se eu quisesse pensar o que acontece nesses lugares. E aí eu quero discutir essa noção de política encarnada do território, de lugar. Poderia ser do território também, né? Coisas para embaralhar numa próxima fala e num próximo texto. Diversas teorias dizem que meu corpo, este corpo, está no ápice de sua formação. Dizem que, a partir daqui, é declínio. Eu tenho além de 30 anos, mas, quando um corpo negro está completo? Quando um corpo está completo, né? Eu queria pensar essa perspectiva de encarnado. É realmente um passeio, né? Uma conversa pelos termos, para a gente poder chegar à ideia de política encarnada de lugar. O que é esse encarnado do que eu estou falando, né? Eu já estou dando a pista aí de Merleau-Ponty, já tinha a citação do Merleau-Ponty lá no início. Esse encarnado é uma perspectiva epistemológica. Mas é uma postura também, uma forma de ver o mundo, de entender o mundo, é uma perspectiva epistemológica ontológica, né? É o ápice da onde chega a filosofia do fenomenólogo Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. E esse termo encarnado, então, vem da expressão máxima, né, onde chega a ontologia merleau-pontiana, que é a carne. E é sempre difícil tentar explicar o que é a carne, né? Explicar já é quase uma ofensa falar em explicar a carne. Mas vou tentar fazer esse exercício com vocês, né? Eu sempre tenho tentado fazer esse exercício de pensar a carne junto com outras pessoas. Merleau-Ponty é um filósofo do entremeio, porque o esforço dele ao longo da sua obra é de mostrar, de pensar junto com a gente, mostrar que as antinomias às quais a gente está acostumado, corpo é diferente de mente, matéria é diferente de ideia, concreto é diferente de abstrato, para eles
isso é ilusão. Essas oposições, esses pares de oposição, na verdade, são uma derivação, uma forma de ver o mundo. De verdade, tudo isso está junto. Matéria é ideia, matéria é imaterial ao mesmo tempo, concreto é abstrato ao mesmo tempo. Essas antinomias, no limite, lá na vida, no dia a dia, elas não existem. No mundo vivido, elas não existem. E aí, como é que eu posso pensar isso rapidamente, ou tentar pensar isso com vocês? Né? Essa história de carne, essa história de que essas antinomias são falseações. Acho que eu dei uma passada pelos filósofos, né? Estou falando falseações. Não há o que seja puramente material. Estou tentando explicar carne. O termo carne do Merleau-Ponty. Não há o que seja puramente material. Esses podiam falar a pedra. Fernanda, pedra material, Fernanda. Lança uma pedra na mesa e aí, né? Isso Kant já falou, mas vamos lá. Mas é impossível vocês visarem uma pedra, olhar uma pedra, conceber uma pedra, sentir uma pedra, sem, ao mesmo tempo, ter um instante de pensamento, de simbologia. É impossível vocês olharem para uma pedra sem dar significado para ela. Qualquer que seja. Mesmo a pedra que vocês estão na rodovia, vocês passam do lado... Aí vem a geologia, né? Do lado do matacão, da rocha, impregnada lá. Você passa lá dela e fala assim, Fernanda, eu não dei simbologia nenhuma para essa pedra, não dei símbolo nenhum, significado nenhum. Não, você deu. A gente sempre dá. Se essa pedra cai, algo muda, você pensa ela de outra forma, você entende ela de outra forma. Se a pedra é dourada, você pensa uma coisa. Se ela... Fui dar aula de economia e geografia, falei da importância do ouro lá em Ouro Preto, óbvio, né? Aí expliquei como tudo o espaço, o território de Ouro Preto, vamos falar assim, né? Existe em função da mineração do ouro, né? Em Minas Gerais. Terminei a aula, saiu um aluno do fundo da sala, era a primeira aula, né? Cheio de alunos, eram 2 turmas, e fala assim, ele com traços indígenas, né? Falou assim, professora, para o meu povo, ouro é aquela pedra que brilha no fundo do riacho e que deixa o nosso reflexo mais bonito. E foi embora. Putz, dava para dar outra aula só em função disso. E ele mudou de curso, ele nunca mais apareceu. Então, fiquei assim, fiquei com aquilo. Mas, entende? Falando do ouro e da potência desse objeto, enquanto, né, da relação do homem com os recursos da natureza, e como isso configurou o espaço, ele vem lá e fala que esse ouro era pensado de outra forma pela sua civilização. Ponto. Outra ideia de ouro, outro caminho, outra história, outro território a ser construído. Bom, isso para dizer que a pedra nunca é só matéria, sempre tem um significado, um símbolo. E aí vocês podem falar, mas tem o que seja puramente ideal. Gostaria até de levar esse papo mais longo, né, para a gente tentar pensar alguma coisa que seja puramente ideal. Não existe. E eu gosto desse exemplo porque é um exemplo do Merleau-Ponty, da ideia matemática. Ele fala, acho que é no livro O Olho e o Mundo, ou Prosa do Mundo, talvez, O Olho e o Espírito, na verdade. Ele diz assim, tá, não sei se ele fala a fórmula de Bhaskara, acho que é a fórmula de Bhaskara. A gente pode pensar que ela é totalmente material, uma coisa super abstrata, uma fórmula com os símbolos, um número elevado, etc., um triângulo ali no meio. Isso é material. Você não vê a fórmula de Bhaskara andando aqui na sua frente. Ela não está te dando um oi, te dando um tchau em algum lugar. Você não bate nela. Mas aí Merleau-Ponty diz, se eu destruo todos os lugares que ensinam essa fórmula, se eu destruo todos os livros que falam dela, se eu destruo todas as pessoas que sabem repassá-la, ela vai existir? Pode ser que ela vai brotar de novo, né? Porque somos seres humanos. O quê? Mentira. E lidamos com... Não, mentira. Mas,
Desculpa. Perdi. 15. Obrigada. Perdi a compostura, desculpa, gente. Perdi a compostura. Então, quer dizer, há uma margem de materialidade na sua existência. Se eu destruo tudo a partir do qual ela existe, em função do qual ela existe, tudo que é material, entre aspas, ela também deixa de existir. Então, tudo é material e imaterial ao mesmo tempo. E se tudo é imaterial e imaterial, material e imaterial ao mesmo tempo, significa que tem uma porção da gente, das coisas, onde materialidade e imaterialidade não são discerníveis. Isso está misturado. É isso que o Merleau-Ponty chama de carne. Complicado, né? Mas é isso que ele chama de carne. É essa espessura do mundo e da gente, onde materialidade e imaterialidade não estão separados. E aí, como que eu tenho, vou abrir aspas, tá? Acesso à carne? Como que eu posso entender o que é carne, né? Como que eu posso vivenciá-la ou tentar chegar perto dessa experiência originária do mundo, das coisas e de nós mesmos? É prestando atenção no corpo, porque, para Merleau-Ponty, o corpo é o operador da carne. Porque o corpo de cada um de nós faz parte de nós mesmos e é materialidade, porque ele é coisa que é vista, que é tocável, que pode ser sentida por outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, é nesse corpo que estão minhas ideias, né, meus amores, minhas sensações, tudo aquilo que eu chamo de imaterial. Então, esse corpo é, ao mesmo tempo, materialidade e imaterialidade. Não tem separação entre corpo e mente. Porque minha mente não pensa assim, tenho sede, braço, estique-se, mão, pegue o copo, dirija, é instantâneo. Entre corpo e mente, é instantaneidade, não há separação, é instantaneidade. Eles são uma coisa só. Corpo sem mente não existe, mente sem corpo também não. Ponto. Daí, qual que é a ideia aqui? É tentar pensar política e lugar a partir de uma perspectiva encarnada. Ou seja, prestando atenção no corpo para não perder essa originalidade da experiência vivida. Essa não separação do material e imaterial. Eu vou ler porque, né? Eu continuo a poesia, li uma parte dela, agora eu vou ler ela quase toda, ela toda. Diversas teorias dizem que meu corpo, este corpo, está no ápice de sua formação. Dizem que, a partir daqui, é declínio. Eu tenho além de 30 anos, mas quando um corpo negro está completo? Eu tenho todos os órgãos, todos os membros, mas sei que, daqui a pouco, vão me arrancar o estômago. Então, eu não estarei completa. Quando um corpo negro está completo? Quando me arrancaram o estômago, talvez cresça outro em seu lugar. Então, eu estarei em formação. Ou talvez eu lide eternamente com a falta. Então, eu não estarei completa. Quando um corpo negro está completo? Quando eu tiver superado, eu sei que balas perdidas atingirão meu corpo, este eterno alvo. Então, eu não estarei completa. Quando um corpo negro está completo, talvez minhas vísceras e minha pele se renovem. Então, eu estarei em formação. Ou talvez eu lide eternamente com a falta. Quando um corpo negro está completo? Diversas teorias dizem que meu corpo, este corpo, está no ápice de sua formação. Dizem que, a partir daqui, é declínio. Eu tenho além de 30 anos, mas se um corpo negro é formado por violências, quando um corpo negro está completo? Vamos pensar política rapidamente. E aí, parto de política, sim, é rápido mesmo, porque eu tenho pouco tempo. Parece que o tempo está voando. A partir de uma citação da Hannah Arendt, no livro Que é a Política, ela diz assim, a política se baseia na pluralidade... Os grifos são nossos, né, meus. A política se baseia na pluralidade dos homens,
trata da convivência entre os diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças. Por essa citação da Hannah, por essa passagem da Hannah, né, assim, o que ela está fazendo? Da Hannah, íntima, né? Da Arendt. Eu e a Hannah. Consequentemente, eu e o Heidegger. Não. Não. Fofocas históricas. Amor de adolescente, né? Tava meio impactada pelo professor. Foi rapidinho. Tá bom, então. Minha amiga Hannah. Ela tá pensando a política para além da política estatal, da política enquanto, né, abre aspas, profissão, mas política na sua dimensão existencial. E aí a gente consegue chegar na ideia de política em todas as escalas, né? O que ela está colocando aí? Que para existir política, nós temos duas condições e uma necessidade. A primeira condição é que somos diferentes. Pensamos diferentes, né? Cada um tem uma ideia do que é certo e errado, do que é bonito e feio, e daí por diante. A outra coisa é que convivemos. Somos diferentes e convivemos. A gente está junto nesse espaço, nesse tempo. A gente partilha o ar, a água, a luz, o sol. É doido pensar isso, né? A gente partilha tudo isso e somos diferentes. E aí, dessas duas condições, surge uma necessidade. Quer dizer, somos diferentes, compartilhamos o espaço-tempo, tudo que está no entremeio desses dois, e a gente tem que organizar. Para poder viver, para conviver, a gente precisa organizar o que pode e o que não pode acontecer. A gente precisa organizar como usufruir do sol, a gente precisa organizar como a gente vai lidar um com o outro, o que a gente vai aceitar, o que a gente não vai aceitar. E já que somos diferentes, a consequência disso é treta. Não, brincadeira. A consequência disso é política. Política é tretas. Política é treta. Então, assim, só para a gente pensar no quão é potente essa citação, essa proposta da Hannah, né, da forma de pensar a política. Se a gente vivesse a, sei lá, 400 quilômetros de distância um dos outros, cada um sem ver ninguém, cada um está sozinho num espaço enorme, ia precisar de política? Não. Está na base da política a existência com os diferentes no mesmo lugar e organizar esse comum. Organizar esse espaço, tempo, essas coisas que acontecem com a gente. Enfim, política é isso, é a treta para organizar o nosso comum. Falei treta de novo, vou falar. Né? Já que, a gente fala favela, fala treta, quer falar treta. É treta. O povo fala, não gosto de política porque é muita briga. Mas tem que ser briga mesmo. Senão, E aí, isso é verdade para todas as escalas. Para todas as escalas, não. Para essas 3 escalas que eu destaco aqui. Na escala nacional, na política de Estado. É isso. Nos organizamos para tentar organizar nosso comum, e a gente tem como comum esse território delimitado por esses, né, limites criados aí, com as narrativas criadas, né, Georgia, para falar de fé, literatura e terrorismo. No município, a mesma coisa, né, pensando, né, diminuindo a escala. Sei lá, cada município decide como é que os carros por aplicativo vão trabalhar, né? Em Campinas tem um adesivo no carro, carro que trabalha por aplicativo. Em Belo Horizonte não tem. Aí, quando você desce na rodoviária, tem uns caras na porta da rodoviária gritando: Uber, Uber, R$10 para não sei aonde. Né? Políticas diferentes. E isso faz com que aconteçam coisas diferentes. Né? E dentro de casa também. Estou falando igual mineira, né? Dentro de casa. Dentro de casa também. Você convive com outra pessoa.
Você convive com outra pessoa. Essa pessoa, toda vez que chega do mercado, chega com um monte de sacola e coloca no sofá. Eu quero sentar no sofá e não posso. A gente precisa ter uma treta para organizar o nosso comum e estabelecer qual é a regra que vai funcionar. Então, essa concepção de política da Arendt, perpassa diferentes escalas. É a compreensão de política lá na existência, né? E é o que está na ideia da polis grega também, daí por diante. Não está longe disso. E aí, ó. Ai, Deus. Ai, gente. Muito tempo sem ficar na academia, não sabe nem usar computador mais. E aí eu já vou passar direto para o lugar, porque a ideia é pensar o lugar e a política, então, de uma forma encarnada, né? E aí, pensando que não temos só geógrafos aqui, né? Vou falar de lugar. Nossa, já ultrapassei muito meu tempo, né? Lugar. Um senso comum, lugar é aquele, né? Aquela porção de espaço. É o lá, ou ali, ou aqui. Eu falo, eu vou lá. Esse eu vou lá nunca é inocente. Nunca é bobo. Para a gente, no dia a dia, eu não gosto desse termo naturalizar, mas a gente naturaliza essa ida para o lugar, essa ida inocente para o lugar. Eu vou lá. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas acontece muita coisa para a gente ir lá, nesse lugar. Pode acontecer muita coisa, né? Você vai aonde? Você vai como, né? Que transporte? Ou não só que transporte, que roupa? Que jeito? Teu cabelo está como, né? E aí? Você vai fazer o quê? O que o lugar permite fazer? Parece que os lugares não permitem tudo, né? Você vai se relacionar com quem? Quem está nesse lugar? Como você vai se relacionar, né, com as pessoas desse lugar? Você vai levar o quê para ele? O que eu levo? O que eu posso levar? Para que eu estou levando? O que você precisa para estar lá? E aí, assim, vamos pensar o lugar, né? Eu vou lá a partir da perspectiva de uma mulher negra. E aí eu estou me colocando aí, literalmente, numa intersecção de gênero e raça. Eu falei que o título antigo estava aqui. Eu, uma mulher negra, ou qualquer outra mulher negra retinta, no centro, numa praça pública no centro da cidade. Ok. As pessoas vão me ver, provavelmente vão achar normal. No parque do município. Ok. Andando na calçada sob o sol. Ok, também. Uma mulher negra. Aí eu estou citando literalmente lugares em que eu fui seguida por seguranças ou interpelada por alguém. Uma mulher negra na Decathlon, na loja de artigos esportivos. Tudo isso em Minas, viu? Para quem estava aplaudindo aí que eu estou falando igual mineiro. Tudo isso em Minas. Decathlon. A segurança pediu para eu abrir a bolsa. Eu fiquei tão estarrecida dela estar fazendo isso comigo, que eu olhei para ela assim, tipo, você deve estar louca. Eu fiquei tão estarrecida, tão fora de mim, que eu simplesmente olhei para ela, tipo assim, acho que eu falei, você deve estar louca. E saí andando. A sorte é que ela não foi atrás, não virou um pepino maior, né? Enfim, fiquei tão ofendida que no Verde Mar, que é um supermercado, vamos dizer, de alto padrão, que vende, sabe, bebidas de todos os países do mundo, enfim, sabe, super refinado, super elitista. É claro que quando eu estive nesse mercado, eu fui seguida, todas as vezes que eu estive. Drogaria Araújo, que é uma farmácia que vende hambúrguer, vende remédio, vende... Bom, quem... E loja de bolsas e calçados, também de marca. Um susto eu estar lá. A mulher, olha, eu falo, vou pagar à vista, a mulher me olha de cima a baixo, tipo, que? Eu, mulher negra, em certos lugares. E se eu estou de uniforme de trabalhadora da limpeza? Eu passo em qualquer lugar, né? Não assusto ninguém. Ninguém ia me barrar na Decathlon, ninguém ia me estranhar no Verde Mar.
Ninguém me encheu muito o saco na drogaria Araújo, pensando que talvez eu trabalhasse ali, né? Sabe, eu vou lá, e se eu vou lá, ou eu estou ali, nunca é inocente. Eu vou lá para este país. E pulou um. Para este país eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho esta certeza. Existo. Para este país eu traria meu diploma, os livros que eu li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país eu traria meu corpo. Para este país eu traria todas essas coisas e mais, mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar. Aquele avião poderia partir-se, com um peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas, na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou, mas minha bagagem pesava tanto. Ela pesa ainda, viu? O tempo todo. Ele não me viu com a roupa da escola, mãe? Marcos Vinícius da Silva, 14 anos, assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ainda que eu trouxesse para este país meus documentos, meu diploma, todos os livros que li, meus aparelhos eletrônicos, ou minhas melhores calcinhas, só feriam meu corpo. Um corpo negro. Vou acelerar. No final, ela resolve acelerar, né? Sacanagem. Quando eu falei que meu cabelo era um ato político, e vocês concordaram, vocês estavam concordando, vocês intuitivamente já entendem o que eu quero dizer por política encarnada de lugar. Ela já está lá em intuição. Quando eu falei de política aqui com vocês, a partir da Hannah Arendt, a gente está falando de relações de poder que existem para fazer acordos ou definir, né, as normas, o que vai acontecer com o nosso comum, com o nosso espaço-tempo, nas múltiplas escalas. Vou pular para lugar, né? Quando eu falo de lugar, eu estou falando de uma porção de espaço, onde você está. Né? Eu estou falando, né, gente? Tem toda uma bibliografia falando de lugar. Eu não estou sozinha aqui. O pai da bibliografia está aqui, né? Do Marangela, Helf Tuan, e daí vai. Werther Roser. Essa porção de espaço é onde se está, mas é uma porção de espaço que nos afeta. Ela não é inocente. Nós também a afetamos. Espera que a gente vai chegar aí. E acho interessante lembrar, então, que tem gente que acha que é contraditório a concepção de lugar de Doris Massey e da geografia humanista como um todo, né? Acho que dá para conversar. Acho não, tenho certeza. Elas conversam muito bem. E já a Doris Massey atentou no livro Pelo Espaço sobre a dimensão política do lugar, dizendo que o lugar é a reunião de pessoas e coisas, né? E que essas pessoas e coisas trazem história, e que quando a gente coloca tudo isso em diálogo, não tem como não ter treta, logo não tem como não ter política, a necessidade da política. Todo lugar, então, é eminentemente político. E aí, o que eu estou falando de encarnada? Por que eu estou chamando vocês para pensar em encarnada? Uma política de lugar que é encarnada. Estou querendo dizer que essas relações de poder, estou querendo chamar a atenção para o fato de que as relações de poder se concretizam, se fazem aparentes via corpo. Tanto no corpo que sente, no eu que está sentindo, tanto na relação do corpo com o lugar. Tudo isso não está separado. Eu estou separando por didática, porque a ciência me obriga a separar as palavras, mas os fenômenos, mas da relação entre os corpos e o lugar.
a gente sente a política. A política não é só uma discussão sobre partido político que obriga a gente a ler, sei lá, a Revolução Francesa, o que é direita e esquerda, e daí por diante. Né? Política a gente sente. A gente se posiciona politicamente em função do que o nosso corpo vive e tem vivido. Ponto. A política tem sua vida, então... Eu tenho vontade de falar origem, mas não vou falar origem porque isso não combina com o pensamento merleau-pontiano. A política tem sua vida na dimensão vivida, na dimensão sensível, aliás, na dimensão do corpo que sente o mundo, que se relaciona com o mundo. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Estou querendo destacar, então, que os lugares são eminentemente políticos e a gente vive essa política, faz essa política e pode acessar discussões pouco levantadas sobre essa política se a gente se atentar ao corpo que sente, ao corpo que se relaciona com as coisas. Pensando que esse corpo não está separado do mundo, não está separado de mim, está tudo junto. Isso é carne. A carne do mundo faz parte de mim e a minha carne faz parte do mundo. Isso é Merleau-Ponty, tá? Não sou eu falando feito... Enfim. Então, eu queria dizer que essa ideia de política encarnada de lugar, ela num momento, né, porque é uma ideia em construção, para criar um projeto, para desenvolver por aí, essa política encarnada de lugar se refere, no momento, a duas coisas. Tanto a dinâmica de relações de poder no lugar, e que corporalmente eu sinto, eu vejo, eu exercito. E aí o exemplo é o cabelo crespo. O meu cabelo crespo é um ato político. Tanto quanto pode ser um ato. E aí que a literatura, né, a poesia da Lube, vem. O livro dela, Uma Política Encarnada do Lugar. Minha ideia foi fazer desse livro uma política encarnada deste lugar. Isso ler a poesia dela foi um ato político. Para fazer vocês sentirem. Desde os corpos, que não está separado da mente, daí por diante. Eu vou pular. Desculpa, Lube. Desculpa, poesia. O que eu quero dizer é que o livro da Lube Prates, agora eu posso falar que eu sou mais íntima, mas o livro da Lube Prates, ele é fruto da vivência de políticas racistas de lugar que ela sentiu no corpo dela ao longo dos anos. Isso está lá no prefácio, isso está escancarado no livro. Isso está escancarado no prefácio quando ela fala que percebe que... Não, na verdade, não é a poesia do exílio. Não é em todo lugar que ela pode ir. Não é em todo lugar que ela se sente bem. Territórios se fazem num país em função da raça dela. Porque ela está vivendo políticas, aí eu coloco racistas, de lugar. Desde a perspectiva encarnada, ela está sentindo essas políticas. Esses microterrores. Ou terrores plenos, diz Georgia. Então, a obra dela não é um testemunho só dessa política encarnada. Ela, ao mesmo tempo, um ato de política encarnada. E aí eu vou ler as duas últimas poesias, porque eu mereço. Vou repetir. Arrancaram meus olhos e cada pelo do meu corpo. Cortaram minha língua, arrancaram unha a unha dos pés e das mãos. Cortaram meus seios e o clitóris, cortaram minhas orelhas, quebraram meu nariz. Encheram minha boca e os outros vácuos de monstros. Eles devoraram tudo. Só restou o oco. Então, eles comeram este resto. Limparam os beiços. Depois, vomitaram. Para quem não sabe, às vezes a gente fica com o imaginário de que o período da escravidão no Brasil... São vários imaginários que a gente vai construindo com o ensino de história que a gente teve, né? Para quem tem... Não, até para quem... Atualmente, né? Por exemplo... Não vou ficar divagando, não. Só vou falar assim. Me impactou muito no ensino médio um professor que trouxe um livro sobre a vida das mulheres escravas... Tinha um capítulo sobre as mulheres escravas negras no Brasil, colônia e império. A gente cresce, né, a gente é educado na escola, aprendendo que a violência perpetrada pelo período escravocrata são as chibatadas.
Gente, a chibatada é a ponta do iceberg. Assim, quando o senhor de engenho, a primeira violência, né, achava uma mulher escravizada bonita, né, e ficava dando mais atenção para ela do que para Sinhá, era costume. Isso está no livro, eu tentei achar referência, eu não achei, mas eu vou procurar ainda. Eu vou procurar meu professor de história que levou o livro. Elas podiam servir no jantar partes dessa escrava para mostrar a orelha, um dos olhos que o senhor achava muito bonito, um pedaço do seio que ele gostava bastante. Servia no jantar, de uma forma silenciosa, para dizer assim, quem manda nessa casa sou eu. Eu sei que você estava de graça com, abre aspas, a negrinha. Olha ela aí. Ela é bicho. Essa poesia não é só figura de linguagem. Ela é figura de linguagem, mas ela é mais, né? Arrancaram meus olhos. E aí, essa poesia da Luby Prats me lembra uma citação, uma parte, né? São dados que estão aí, mas tem uma parte do texto da Nilma Lino Gomes, que é uma, vou dizer pedagoga, né? Uma pensadora da educação, que pensa a questão da negritude. Ela diz assim, né, nessa passagem de um texto dela: há ainda um dado pouco estudado e analisado: as jovens mulheres negras e a violência. O índice de vulnerabilidade juvenil à violência de 2017, ao trazer o recorte de gênero pela primeira vez, revela que as jovens negras com idades entre 15 e 29 anos têm 2,19 vezes mais chances de serem assassinadas no Brasil do que as brancas na mesma faixa etária. 2. No mesmo sentido, o Atlas da Violência de 2017, né, mostrou que, entre 2005 e 2015, a taxa de homicídios de mulheres brancas teve uma redução de 7,4%, enquanto a taxa de mortalidade de mulheres negras aumentou 22%. Arrancaram meus olhos. Ele não me viu com a roupa da escola, mãe? Você já está acostumada, né, Fernanda?